E agora, nesse último vídeo, a gente já fez a importação do nosso modelo para o Unity, e agora nós vamos trabalhar a edição dele para que os movimentos que a gente fez no Blender impactem no nosso jogo ou na nossa animação que a gente vai construir no Unity, tá bom? Então vamos seguir para o vídeo. Tudo bem, agora o que a gente precisa fazer? Vamos colocar os movimentos nele. O primeiro passo que a gente precisa fazer é uma cópia das animações que a gente tem exportadas aqui. Ele veio tudo no mesmo material, no mesmo objeto. Então a gente vai fazer uma cópia dessas animações. Então eu vou usar idle para parado e vou usar o andar para ele se mover. Então vou selecionar essas duas e vou dar Ctrl D para ele fazer uma cópia. Feita a cópia desses movimentos, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova pasta. Vamos chamar ela de Animations. E vamos mover essas duas animações para dentro dessa pasta. E dentro dessa pasta nós vamos criar o controle que vai servir para ele transitar entre um movimento e outro. Então vamos criar um novo Animator Controller e vamos chamar ele de Player. Legal. Então, sem dois cliques aqui, ele vai abrir a janela do Animator. E é aqui que a gente vai construir as transições. O que é a transição? Ele está parado, ele vai se mover, ele está se movendo, ele vai parar. Então a gente tem que configurar como é que esse movimento é tratado e atribuir os parâmetros para ele fazer essa mudança, tá? Então, vamos criar, ele já tem esse estado padrão e essa entrada, nós vamos criar um novo estado, né? Que vai ser, a gente vai criar um empty, certo? Um novo estado e vamos chamar ele de idle, que é parado. E ao idle nós vamos atribuir, cadê o idle? Nós vamos atribuir essa animação para esse estado. Vamos atribuir aqui, velocidade 0. Não acabou. Vamos agora criar o estado de movimento. New state, empty. Esse aqui vai se chamar andar. E a gente vai fazer a mesma coisa. Atribuir aqui a velocidade para deixar 1. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar parâmetros para ele fazer essas substituições. Eu vou usar parâmetros booleanos. E esses parâmetros booleanos, vão sendo verdadeiro ou falso, eles vão definir se ele está andando ou parado, dependendo das condições que o Unity aplicar aqui, tá? Então vamos lá em parâmetros, vou criar um novo parâmetro, um parâmetro booleano chamado parado. Eu vou deixar ele ativado e vou criar um novo parâmetro aqui chamado andando. E agora eu posso atribuir as alterações de movimento. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Clico com o botão direito em idle e vou selecionar Make Transition e direcionar ela para o nosso estado de andar. Aqui na transição, a gente vai criar as condições de transição. Então, a condição de transição é que parâmetro deixa de ser verdadeiro, ele será falso. E andando passa a ser verdadeiro. Certo?
também é necessário fazer o sentido inverso. Então a gente vai aplicar a mesma coisa. Então nós vamos fazer uma nova transição, nós vamos enviar, direcionar ela para idle, e aí no idle a gente vai criar, clicando na linha de retorno, as condições diversas. Então a condição de parado é verdadeira para ele ficar parado, e andando passa a ser falso. Ótimo. Nós podemos criar também uma outra animação, que a gente tem aquela animação de esperar, né? Ele está esperando alguém. Então a gente pode criar um terceiro estado, também vazio, e vamos colocar ele aguardando. Nós vamos criar mais um parâmetro, que é outro booleano aguardando, e vai ser falso aqui. Vamos fazer a transição para aguardando. E aqui vamos fazer também um para retornar para o estado idle. Na transição para aguardando, nós vamos ter uma condição parado verdadeiro e uma condição aguardando verdadeiro. Então, o que vai acontecer? No momento que a gente pode estabelecer um tempo, nós vamos colocar um contador lá. Se ele ficar parado por mais de 30 segundos, por exemplo, ele pode acionar a animação de aguardando. E aí, lá no código, a gente vai atribuir um valor verdadeiro para aguardando, mantendo parado verdadeiro. Quando ele fizer esse movimento, a gente pode fazer um segundo contador, que vai contar o tempo que ele vai fazer essa animação. A gente vai desatribuir aguardando como verdadeiro, e ele vai voltar para o estado idle. Tá? E isso a gente vai fazer aqui, parado verdadeiro, aguardando falso. Ótimo. Então, já configuramos aqui as animações, agora a gente vai para o código. Criando esse movimento de aguardar, a gente agora precisa aplicar também a animação dele, mas a gente não fez uma cópia, então vamos puxar uma cópia dessa animação para a nossa pasta e jogar aqui também. Então, para isso, a gente vai voltar lá nos nossos assets, vamos achar o de esperar, vamos duplicar ele e vamos puxar para a pasta de animações. E agora, no controle, nós selecionamos aguardar e vamos trazer essa animação para cá. Ótimo, a gente pode deixar zerando aqui. Legal. Agora, com as nossas duas animações já configuradas no controle, nós podemos seguir para o código. Aqui no Unity, já está com o nosso modelo importado, mas há algumas coisas que a gente precisa fazer antes de começar a trabalhar com as animações. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é que a exportação trouxe o objeto e seus materiais, certo? Só que a gente precisa extrair esses materiais para uma pasta do Unity, tá? Se a gente não fizer isso, o modelo vai vir sem cor nenhuma. Então, para fazer isso, nós clicamos no asset que a gente importou, vamos em Extract Materials e vamos extrair esses materiais na nossa pasta de materiais do nosso projeto.
Caso não exista essa pasta, você precisa criar no seu projeto. Então, selecionando a pasta, ele extraiu os materiais, mas isso não é suficiente, porque os nossos materiais foram atribuídos com uma paleta de cores lá nos nossos outros vídeos. Então, a gente precisa trazer essa paleta de cores aqui para o Unity também. Para fazer isso, nós vamos criar uma nova pasta chamada Texturas. Na nossa pasta, onde nós temos arquivado a paleta, a gente vai puxá-la para cá. Então, aqui está a nossa paleta de cores. Vamos trazê-la para a pasta que a gente criou. Só arrastar do seu diretório o arquivo aqui no nosso Unity. E agora a gente vai atribuir a paleta de cores aos materiais. Para fazer isso, a gente vai na pasta de materiais, selecionamos o material que a gente vai incorporar a paleta e arrastamos a paleta aqui nos mapas principais. Vamos fazer isso para todos. Feito isso, nosso personagem agora tem as cores que a gente montou lá no Blender. Beleza, agora a gente pode começar a trabalhar com as animações. A primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se tudo foi importado direitinho. Abrindo aqui o objeto, a gente vê que a gente trouxe todos os objetos dele e também as animações que a gente criou no Blender. Então nós vamos criar uma nova pasta chamada Animações, Animations. Vamos duplicar esse objeto e vamos levar ele para a pasta de animações. Vamos renomear ele. E agora, o que a gente vai precisar fazer? As animações, elas não entram automaticamente quando você incorpora o personagem no ambiente do Unity. Você precisa, para que o seu personagem, o objeto que você colocou no jogo, na sua aplicação, precisa ter controles que definem os parâmetros que vão fazer ele transitar entre um tipo de animação e outro. Então, para fazer isso, a gente precisa primeiro separar as animações do objeto principal, tá? E para fazer isso, nós vamos selecionar as animações que nós vamos usar. Nós vamos usar idle, nós vamos usar andar e nós vamos usar a animação de esperando. Para fazer isso, então, nós vamos selecionar as três animações e vamos fazer Ctrl D de dado para duplicar essas animações. E a partir daí, nós vamos incorporar essas animações aos nossos controles. Então, o próximo passo é criar um controle. Então, a gente clica com o botão direito do mouse aqui, criar Animator Controller. Nós vamos chamar ela de Player Actions. Clicando duas vezes com o mouse nesse controle, nós vamos abrir a tela de controle de animação, que é aqui onde a gente vai fazer a transição entre uma animação e outra. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar quais animações a gente quer que componham esse controle. Então, nós vamos criar
com o botão direito do mouse em Create State Empty, nós vamos criar o primeiro estado, e esse estado vai se chamar parado. E para esse estado nós vamos atribuir a animação idle, que é aquela animação de um quadro só que ele está parado. Então vamos puxar ele para Motion, e a gente já atribuiu aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora para andando, Create State Empty. Nós vamos chamar esse movimento, esse estado de andar, e vamos atribuir a ação de andar. E por último, nós vamos criar um novo estado que é esperando. Nós vamos atribuir a animação de esperando. Para fazer o trânsito entre uma animação e outra, quer dizer, ele está parado. Quando você acelera ele ou quando você clica com o mouse para que ele se movimente na tela, você precisa criar transições, certo? Essas transições são regidas por parâmetros que a gente define como verdadeiro ou falso, ou maior que menor que. Né? Então, nesse caso, eu vou usar parâmetros booleanos que eu vou incorporar depois no código para que, sendo verdadeiro ou falso, ele atue de forma a fazer essas transições. Então, para criar uma transição, nós vamos na ação de origem, no estado de origem, nós clicamos com o botão direito do mouse e vamos clicar em Make Transition. E vamos direcionar essa transição para o movimento que a gente quer que siga na sequência. Então, eu vou criar um para andar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai andar, vai sair de um estado parado para um estado em movimento que vai simular ele andar pelo cenário. Para fazer isso, nós vamos criar dois parâmetros booleanos, que depois a gente vai usar, inclusive, um deles para o movimento quando ele estiver esperando. Então, nós vamos clicar em parâmetros. O primeiro parâmetro que nós vamos criar no mais é um booleano chamado parado. Parado. Esse booleano parado ele vai começar sendo um estado que está verdadeiro. E em seguida nós vamos criar um segundo booleano chamado andar, que vai estar setado como falso. Na nossa transição, quando andar passar a ser verdadeiro e parado ser falso, ele vai começar a fazer o movimento de andar. Então vamos configurar isso aqui. Aqui na transição, nós vamos em condições e vamos clicar no mais para atribuir a primeira condição. Então a condição inicial é que parado deixa de ser verdadeiro e passa a ser falso. E a segunda transição é que andar é verdadeiro. Se o nosso objeto estiver com essas duas condições setadas dessa forma, ele vai começar a andar e vai seguir andando até que isso mude. Tá? Agora a gente vai criar uma segunda condição de retorno, né? Uma segunda transição de retorno. Para isso, mesma coisa. Ação de origem é andar, nós vamos fazer uma nova transição que volta para parado. E aqui a gente vai citar as condições invertidas. Parado é verdadeiro e andar é falso. E por fim, nós vamos fazer a mesma coisa para esperar. Então, no caso do esperar, ele vai continuar parado, só que ele vai fazer uma ação de que ele está impaciente, esperando alguma coisa. Tá? Então, nesse caso, nós vamos criar um novo parâmetro que se chama, vai ser um booleano também, esperando. E esse esperando vai começar setado como falso. E aqui a gente vai começar a fazer as transições. Make Transition também, ponto de origem para ponto de destino, certo?
Na transição, nesse caso, ele vai continuar parado. Mas a contrapartida aqui é que o estado esperando também vai ser verdadeiro. Então, se eu tiver parado verdadeiro e esperando verdadeiro, ele vai iniciar a animação de esperando. E aqui a gente vai fazer uma transição de retorno, onde, se o personagem estiver parado e esperando por falso, ele vai ficar naquela posição idle inicial. Feita essa construção, a gente vai passar para o código agora para ver como isso se aplica na prática. Ainda não se inscreveu? Então se inscreva no canal, você vai receber mais conteúdo sobre Blender e Unity e também vai ajudar a gente a evoluir para que a gente possa criar mais conteúdo para vocês. Vamos continuar. Antes do código, mais um detalhe. Vamos configurar rapidinho o personagem para ele funcionar aqui nesse projeto. Os detalhes de configuração do clique do mouse e movimentação do personagem vocês podem ver no tutorial do link que está na tela aqui, tá bom? Vou colocar rapidamente para a gente poder ir para o código. Então o primeiro código que a gente vai colocar é o Player Avatar, tem as configurações do personagem. Vamos colocar um agente link mover que configura os métodos de trespassar entre uma malha de navegação e outra. Vocês também vão ver isso no tutorial lá. Vamos incluir mesh render e vamos atribuir um box collider nele. Vamos configurar o box collider diminuir um pouco aqui. E vamos subir o box collider para cá. Tudo bem? Vamos fazer um teste. Uma última coisa, aqui nesse projeto a gente precisa taguear o personagem com a tag Player Avatar para que o processo de seleção do personagem funcione. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se está funcionando. Esse aqui é o personagem original, vamos ver se ele selecionou. O marcador está no pescoço dele porque ele está um pouco grande, vamos reduzir um pouco o tamanho dele. Vamos colocar a escala dele para 0.8. 0.8. 0.8. Tá bom. Vamos fazer o teste novamente. Tá, ele ainda está um pouquinho para cima. O personagem original tem 2,20 m, mais ou menos. E o personagem desse tutorial anterior ele tem 1,70 m, tá? Por isso que está com essa diferença. Bom, ele está andando esquisito porque a gente não aplicou nenhum movimento para ele ainda. Vamos fazer isso agora. Então, vamos incluir agora o controle de animação no Animator e vamos atribuir essa animação para ele. Vamos dar play e ver o que acontece. Ele ainda não está se movendo porque a gente ainda não fez as configurações do código que a gente vai fazer agora. Então vamos para o script, rapidinho. Então agora no código, a gente vai pegar o script que controla a movimentação do personagem, tá? Aqui
ele faz o controle através do posicionamento onde o clique do mouse é realizado na tela. Tá? E nós aqui nesse Go to Vector Trees Position, ele vai começar a andar, ele faz aquele movimento de andar que a gente viu. E é aqui que a gente vai aplicar a transição de parado para andando. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é setar uma variável para o animador. Tá? Então a gente vai fazer uma variável pública, animator, anim, certo? E agora a gente precisa que essa variável aqui pegue o componente do controle de animação. Tá? Então a gente vai fazer anim igual get component animator. Fecha parênteses. Feito isso, a gente vai fazer que os booleanos que estão aqui sejam alterados. Tá? Lembra-se que para ele começar a andar, ele vai sair de um status verdadeiro para falso aqui no parado, e o andar vai se tornar verdadeiro, sendo que agora ele está falso. A gente vai fazer isso no script. Então, nesse script a gente vem anim set wall, abrimos parênteses, aspas, parado. Lembrando que tem que escrever como está lá no nosso controle. Nós vamos setar ele como false. E o segundo andar true. Vamos salvar o script e vamos verificar se ele vai fazer o movimento de transição de parado para andar. Vamos selecionar aqui o personagem primeiro. Vamos ver aqui. E aqui a gente vai acompanhar. Vamos por play. Ele está parado aqui, então ele está funcionando. Vamos selecionar ele. Agora, parado, quando a gente clicar para ele se mover, parado tem que ficar falso e andar tem que ficar verdadeiro. Vamos ver. E ele está se movimentando. Só que ele não parou de andar porque a gente não fez a validação para ele parar o movimento. Um ponto importante. Aqui, quando você estiver configurando os movimentos, quando você selecionar a ação de andar, é necessário ativar o loop time, tá? Senão ele vai, enquanto ele estiver andando, ele vai parar, tá? Então, se ele não estiver selecionado aqui, vamos simular o movimento novamente. Veja, ó, o movimento parou porque ele fez uma vez e depois não faz mais. Então deixa isso aqui ativado. Beleza. Agora vamos para a segunda parte, que é o movimento de retorno. Ele está andando, ele tem que parar, certo?
Então vamos lá. O que a gente vai precisar fazer nesse caso? A gente tem que definir, entender que o movimento acabou. Se você está usando no seu script um movimento de force forward ou outro, ou um controle de velocidade, quando a velocidade for zero, você pode colocar uma validação, que se for zero, ele vai parar. No meu caso, eu preciso identificar que ele chegou no destino dele, porque eu estou trabalhando com área de navegação. Então, como é que eu vou fazer aqui? No update, vou incluir uma condicional if, que o meu agente, se a distância remanescente do meu agente for menor ou igual à distância de parada, que é onde ele vai chegar, se for verdadeiro isso, eu vou definir que o booleano que está no nosso controle parado volta a ser verdadeiro. E que o de andar é falso. E isso vai fazer com que o movimento pare. Vamos fazer o teste. Opa. There is no animator anexado a Player Avatar 1, que é o azulzinho. Tá? Então vamos ocultar esse azulzinho aqui. Aí vai dar play, só vamos ficar com um personagem na tela. E agora ele segue. Está se movendo. O movimento dele está um pouco lento, tá vendo? Vai parar, parou. Você viu que ele demorou um pouco para parar aqui, né? Isso aqui tem relação à forma da transição entre o movimento de andar e o movimento de parar. Para isso a gente vem aqui no controle. Nós vamos selecionar a transição de voltar para o estado parado e vamos desmarcar a opção de Rest Exit Time. Ele não tem tempo de saída. A hora que ele para, que ele chegar na condição, ele já para. E vamos fazer novamente. Ele vai andar. Ele parou. E aqui parou novamente. Vamos tentar melhorar um pouco a velocidade do movimento dele. Aqui em andar, vamos aumentar a velocidade para 2 e ver o que acontece. O movimento está um pouquinho mais fluido. Tá? Esse speed está relacionado a quão veloz a animação flui. Ficou bem melhor do que estava antes. Tá bom. E agora, para a gente finalizar, já que ele está andando e parando direitinho, a gente vai fazer as últimas validações, que é para a gente ter aquele movimento que ele está aguardando, que ele está coçando a cabeça esperando alguma ação. Tá? Para isso, vamos voltar aqui no script.
E nós vamos precisar criar mais algumas coisinhas para que essa validação ocorra, tá? Que a ideia é assim, ele não vai ficar coçando a cabeça toda hora, ele tem que ficar parado um tempo e depois de determinado tempo ele vai coçar a cabeça que ele não está fazendo nada, tá? E a gente também vai ter que criar um verificador para ver se ele está parado para que essa condição se aplique, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um outro booleano, bom, estou parado, que vai ser verdadeiro ou falso, certo? E vamos criar um public float contador, que é um contador de tempo para que ele realize a ação de coçar a cabeça, tá? Isso aqui a gente vai aplicar em tempo de atualização de telas, tá? Então, para isso, o que a gente vai precisar fazer? Logo abaixo aqui desse if, a gente vai criar um segundo if, ele não tem correlação, tá? Então, se estou parado igual verdadeiro, o contador vai abrir uma contagem regressiva, tá? Eu vou usar delta time para reduzir o tempo. Não, ele nesse primeiro momento, esse contador não vai começar. Ele vai ser zero, então logo que iniciar a tela ele vai coçar a cabeça. Tá? Então aí a gente vai fazer se. Vamos criar um segundo contador aqui. Se contador menor que zero e comercial contador maior que menos 3, que ele vai fazer uma contagem regressiva. Se a condição for verdadeira, a animação, o booleano da animação vai ser setado para verdadeira. Então, esperando true, certo? E agora a gente vai ter um segundo if, contador for menor do que menos 3, a animação, vamos copiar aqui rápido, a animação passa a ser falsa. O contador recebe um parâmetro de 8 segundos para reiniciar a contagem. Tá? Mas não acabou, a gente precisa fazer isso aqui também, definir esperando o contador, também se ele parar de andar. Tá? Então a gente vem aqui na animação, certo? E nós vamos colocar contador igual a 8. Depois de montar aqui esse contador, a gente só precisa definir aqui que estou parado é verdadeiro, tá? Então, aqui, se ele chegou lá, estou parado igual true, certo?
Ele chegou no local. E vamos ver, fazer o teste. Vamos rodar. Ele iniciou, como ele já está parado, ele faz o primeiro movimento com a cabeça, e aqui no Play Avatar a gente tem um contador fazendo a marcação do tempo. Ele mexeu a cabeça novamente. Se a gente começar a andar, opa, ele vai seguir andando. Ele vai coçar a cabeça novamente. Adicionalmente, aqui a gente pode incluir estou parado igual face, que vai parar o contador e o contador só vai ser retomado quando estou parado for verdadeiro. Vamos ver de novo. O contador está rodando, vamos andar com ele. O contador parou de rodar, tá vendo? Ele parou, o contador começou a rodar. Ele coçou a cabeça. E aí ele vai coçar a cabeça sem o contador terminar de rodar. Então, finalizamos aqui a configuração da animação no Unity. Caso ainda não tenham visto, vejam os materiais sobre malhas de navegação. Eu tenho o tutorial completo. Inclusive, o projeto que a gente está usando aqui nesse exemplo foi tirado desses tutoriais e pode ser útil para entender o funcionamento desse processo de animação no Unity. Então agradeço muito a atenção de todos e aguardo vocês nos próximos vídeos. Gostou desse conteúdo? Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal para receber mais assuntos sobre Blender e Unity. Até o próximo vídeo.